Bom dia a todos, é um prazer compartilhar a visão do Brasil Óleo e Gás para 2030. É uma simulação, trazemos a seleção de 10 pontos chaves, com visão, tecnologia e conteúdo local também. O primeiro ponto são as reservas provadas de hoje do Brasil, que são aproximadamente de 12 bilhões de barris equivalentes, suficiente para mais de 10 anos de consumo do país. Há estudos já da UERJ, de Jones e Chaves, em 2015, que apontam volumes potenciais de mais de 170 bilhões de barris. Uma coisa extraordinária. Considerando que até 2030 poderiam ser incorporados volumes expressivos desse potencial, poderíamos ultrapassar até os Estados Unidos, que hoje tem reservas provadas de 39 bilhões de barris. Haja negócios e tecnologia para isso tudo. O segundo ponto que chama atenção é a Petrobras produz sozinha hoje cerca de 80% a 85% do total de petróleo brasileiro, que gira em cerca de 2,5 milhões de barris por dia. O restante das empresas que atuam no Brasil produzem 15% a 20% desse total. Em 2030, face ao movimento das majors vindo para o Brasil, os bids em grande número, em grande volume, possivelmente a Petrobras reduza um pouco essa participação, market share, na produção, para 60% ou 70%. As outras empresas ficariam aí com 30% ou 40%. Isso deve trazer impactos importantes de negócios e tecnologias. Essas empresas trarão tecnologias que elas usam de forma mundial. O terceiro ponto que chama atenção são dois grandes redutores de investimentos no Brasil que já estão em processo de mudança, mas ainda demandam alguma transformação. O primeiro deles trata das licenças ambientais, que elas ainda são muito condicionadas a estudos e muito ainda por compensações. E o outro ponto é a continuidade dos leilões, que já se faz movimentar. O Ministério da Energia já tem um movimento importante junto com a ANP para fazer contínuos essas ofertas. E esses dois pontos, então, são drivers importantes da abertura de mercado para investimentos pesados e que certamente trarão também tecnologias e novidades em negócio para o Brasil. O ponto número 4, a Petrobras ela foi responsável por desenvolver grande parte da indústria local, supply chain, empresas de tecnologias do país. Até hoje ela possui e ainda retém grande quantidade de estoques de peças e partes de equipamentos e sistemas que ela adquiriu ao longo do tempo, para fazer frente à manutenção, reparos, etc, etc. Para 2030, com a maior participação das majors de óleo e gás e que usam modelos distintos desses, colocando essa tarefa para fretadores ou provedores de serviços de contratação que incorporam normalmente essas atividades, o mercado nacional deve mudar bastante nesse sentido, inclusive no aspecto de tecnologia e conteúdo local. O ponto número 5 que chama atenção são as tecnologias aderentes ao modelo de decisão, se estamos mais para upstream ou mais para downstream. O que significa isso? O upstream, exploração, ele é nômade, ele é tecnológico, ele tem janelas de oportunidades, ele é contingente. Aquisição sísmica, o drilling são campanhas de 3, 6, 9 meses, movimentam para o país, do país, saem navios, entram em barcos, etc, etc. Então, tem uma característica muito nômade. O desenvolvimento da produção é o oposto, tem um planejamento intenso, mais sedentário, um sistema de produção fica no local por 20 ou 30 anos, e irem ao refino. Isso requer tratamentos diferentes de tecnologias, investimentos, conteúdo local e toda a abordagem. O ponto número 6 que chama atenção é sobre o compromisso de conteúdo local atual. Ele é apenas entre o operador e a agência reguladora. Não fica clara a política industrial para toda a sequência antecedente. A primeira camada de fornecedores, a segunda, sistemas, equipamentos, partes e peças, máquinas que fazem máquinas, componentes, pesquisa. Há uma carência ainda no país sobre essa dimensão da política industrial, não só entre a ANP e a operadora. Em 2030, quem sabe, estejamos já fazendo uma política geral que contemple todas essas camadas. O ponto número 7 focaliza um pouquinho do conteúdo local, que ao invés de muros, multas e barreiras de percentuais mínimos,
poderia ter em 2030, digamos, um sistema de incentivo e bonificação para operadores, reduzindo impostos, royalties, participação especial, para aqueles que fizessem mais conteúdo local. Seria um viés de puxar de quem compra, ao invés de empurrar de quem vende. De quem compra, que de forma incentivada por redução de impostos e similares, escolhe e desenvolve demandas para tecnologias e empresas de classe mundial. Ponto número 8, a engenharia básica. Chamada aqui no Brasil de engenharia básica, próximo ao FEL 2, FEL 3, se feita em país distante, o que o engenheiro enxerga de mercado de tecnologias que vai escolher, sentado em Houston ou Singapura? Quem sabe devêssemos estruturar um conjunto de competências para fazermos o máximo possível de engenharia básica localmente, que é o momento que são feitas as seleções de tecnologias, sistemas, equipamentos, antes do restante da engenharia, de detalhamento, EPC, a construção e depois a operação. O ponto número 9, que nos chama a atenção, é o simplismo de linearizarmos os processos de procurement hoje no Brasil. A legislação nova para estatais, que insere a Petrobras, a 13.303, força a tratar cafezinho e subsea quase que da mesma maneira. O mundo discrimina categorias, faz parcerias, desenvolvimento colaborativo para equipamentos críticos, trata tecnologias de forma especial e incentivada. Há empresas de petróleo que possuem parcerias com empresas fornecedoras e desenvolvem colaborativamente itens críticos para exploração e produção. O ponto número 10, que é o último, é a questão da pesquisa ponta a ponta. Seria um sonho termos, em 2030, equacionados os vetores de pesquisa e desenvolvimento com a visão global, de empresas de classe mundial, tornarmos as empresas locais em mundiais, trocando conhecimento e pesquisa com o mundo todo, um Brasil aberto, estratégico e visionário, e competitivo. Seria útil uma combinação governo, associações de operadoras e fornecedores para traçar um plano de tecnologias, conteúdo local e pesquisa para chegarmos em 2030 com mais robustez. Era isso que eu tinha a comentar. Muito obrigado. Revista Brasil Energia Petróleo.